Pessoal do ABC do Aquarismo, mais um vídeo e hoje a gente veio aqui dar continuidade no nosso aquário de água doce, beleza? Hoje a gente vai fazer a colagem do fundo preto nele, a gente vai fazer a montagem do layout e vamos explicar pra vocês aí a função do substrato e algumas outras partes do aquário aí, que vai ser muito importante pra você começar, pra você continuar o seu aquário aí de água doce, você que tá iniciando e tal, você que já tem um aquário, você que tá pensando em ter um aquário, vai te ajudar bastante essas dicas aí que a gente vai dar, beleza? Antes de ir para nossa vinheta, deixa aquele joinha bacana aqui para ajudar a gente, se inscreve no canal para você acompanhar as novidades, ver tudo que a gente tem de novidade aqui no canal, a gente tem sorteio, a gente tem muito quadro legal no canal, quadro que tenta trazer vocês para mais perto ainda. E aí a gente está com essa série aqui do aquário para iniciantes aí de água doce, que vai ajudar bastante vocês com muita informação bacana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, bora lá pro vídeo, fica com a vinheta aí, beleza? Falou! Bom pessoal, então nós estamos aqui com o nosso aquário, o nosso aquário não, o nosso aquário ali, e nós vamos dar prosseguimento hoje na montagem dele então, tá? O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos colar um fundo preto nele, tá? Pra que serve esse fundo preto? O pessoal às vezes fica curioso, fala, nossa, pra que cola fundo preto? Quando você tem uma visão do aquário, você está com ele montado ali, às vezes você vê na parte de trás o que? O filtro pendurado lá atrás, um monte de fio pendurado lá atrás, que muita gente considera aquilo feio para estética. Inclusive eu não gosto, mas tem gente que não liga. O meu primeiro aquário, por exemplo, no começo do canal, vocês lembram? Ficava a parede no fundo, então ali não aparecia pouquinho fio, então eu não me incomodava. Nesse daqui, como eu vou ter o canister lá atrás, vou colocar o canister lá atrás, eu vou colocar um fundo preto para dar maior destaque. Além disso, para um aquário com plantas, o fundo preto dá um realce nas plantas ali. Então as plantas que eram verdes, parece que ficam um verde mais bonito ainda, sabe? Por isso que o pessoal acaba colando esse fundo verde, esse fundo preto. Normalmente, o que o pessoal coloca? Ou um plástico preto mesmo, desse daí que vende em loja de aquário para colar no fundo, passa lá com durex nas bordas e cola. Eu ensinei aqui no canal vocês um jeito de colar com papel contact, daqueles que compram em bazar, papelaria para encapar caderno, e ele é preto, ele é todo preto. E colar ele lá de uma maneira bem simplesinha que tem lá nos vídeos lá que eu mostrei, que faz uma aguinha com sabão, passa, puxa com o rodinho, bem tranquilinho. Vocês vão ter lá o guia bem facinho mesmo, tá? Lá, o nome do vídeo acho que é Como Aplicar Fundo Preto no Seu Aquário, uma coisa assim, bem simplinho mesmo. E aí, a minha ideia aqui nesse aquário é não gastar, porque não é nem ideia que eu não posso, que eu tô duro, meu sogro me arrumou esse pedaço de plástico preto aqui, é um filme preto que ele tinha, que ele tem um lado aveludado e um lado de plástico, bem plástico mesmo, tá? Então eu vou colar esse lado aveludado virado pro vidro, que o durex gruda nessa parte de plástico e não aveludado não. Então a gente vai colar ele e aplicar com durex, puxando bem firme assim para ficar bem fixo. A ideia é só que o fundo fique preto, nada além disso. Bem simples mesmo, tá? Não tem outro segredo. Não tem outro motivo, é só para estética mesmo. E nós vamos fazer a lavagem da areia, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, assim que a gente acabar de fazer a aplicação do nosso papel preto aqui, beleza? Já vou adiantando vocês que essa areia é uma areia de filtro de piscina, comprada em loja aí de construção, loja que vende artigo para piscina, que é um preço bem mais em conta até do que você vai encontrar areia em loja de aquarismo, beleza? Nosso canal sempre traz alternativas. Se você assiste nosso canal desde o começo, você vai lembrar que a gente já usou areia de construção peneirada. Eu indico super, por mim vocês podem continuar fazendo. Quem quer fazer nesse caso pode continuar, é uma areia muito boa. Murilo, mas você não ferve lá. Pode ferver, meu, se você acha que vai ficar melhor assim, mal não vai fazer também, se tiver algum parasitinha vai matar. Eu sempre usei e nunca tive problema. Então eu usava areia de construção peneirada, bem lavada mesmo, e nunca fervi ela. Mas ferver, gente, não tem problema nenhum. Você pode lavar ela, fazer todo aquele processo de peneiramento, e no final pôr ela numa panela de pressão lá e meter ela pra ferver lá. Não faz mal nenhum, pode até ferver ela na pressão. Cuidado para a areia não entupir o buraquinho do seu pino lá e explodir sua panela só, tá? Então é melhor deixar a panela aberta, verdade. Eu tô falando alguma coisa que eu inventei, porque eu nunca fervi, né? Então, mas eu aconselharia então a não deixar com a tampa fechada. Vai que entra uma areinha lá em top, você vai explodir sua panela, né? Uma coisa que eu já fiz foi colocar numa forma, dessas formas de bolo, e aí eu coloquei no forno. Minha mãe assou o bolo num dia, quando ela tirou o bolo, mantive o forno quente, coloquei ela lá até ela secar de tudo. Aí não faz sujeira nem nada e não tem risco nenhum, né? A areia não vai derreter. Então eu fiz isso já uma vez, ficou bem sequinha. Foi a primeira vez que eu montei, ficou bem tranquilo. A única coisa é que na hora de tirar acabei batendo, derrubou a areia no fogão, minha mãe ficou doida. Eu era um moleque, fazia várias artes com aquário. Beleza, gente?
Bora lá colar então? Vamos fazer a colagem dele aqui e vou mostrar pra vocês. Bem simples, gente. Vou fazer o corte do tamanho do vidro. Nas bordas vou passar durex e esticar. É só isso. Beleza? Não vou nem dar muitos detalhes aqui. Vai ser até meio acelerado. Beleza? Bora lá fazer essa colagem. Bom pessoal, então nós fizemos a colagem aqui do vidro não, do papel, olha lá, tá vendo? Ficou com fundo bem preto, bem tranquilinho, ó. Passei durex, deixei bem esticadinho e tranquilo, beleza? Não tem segredo, é só isso. Vocês viram aí na imagem, só cortar esse retângulo e colar, beleza? Bom gente, então agora nós vamos para uma parte que é muito importante no nosso aquário de água doce, que é o substrato que a gente vai utilizar, tá? Quando a gente fala em substrato, muita gente fala, o que é substrato? Substrato é aquele negócio fértil que vai para aquário plantado? Não. Substrato é a designação, é o nome que a gente usa. Ah, mas isso é designação. O nome que a gente usa para o que a gente vai usar no fundo do aquário. Se vai ser pedrinha, se vai ser areia, se vai ser, sei lá, terra, o que for. Não vai usar terra, hein, pelo amor de Deus, foi só um exemplo. É o que a gente vai usar no fundo do nosso aquário. O nosso substrato é o conjunto de tudo que a gente vai utilizar, tá? Então, por exemplo, num aquário plantado, você vai utilizar como substrato do seu aquário uma camada fértil lá embaixo, que vai ter humus de minhoca, ou pode ter um fertilizante comprado, o substrato da M-Breda, e depois você pode vir por cima com uma camada de areia fina e por cima uma camada de cascalho de rio. Essas três camadas formam o substrato do seu aquário. Se você tem um aquário que você só vai utilizar cascalho de rio, esse vai ser o substrato que você vai utilizar no seu aquário, tá bom? Então o substrato é o que você utiliza no fundo do seu aquário. Qual a função do substrato, tá? Então a gente vai falar, mas para que serve isso aí? Olha, muita gente pode pensar que a função do substrato é puramente estética, e não é, tá? O substrato, ele vai ser um ambiente perfeito ali para você ter toda a biologia do seu aquário, toda não, né? Mas boa parte da biologia do seu aquário presa ali dentro. Então pensa assim, quanto mais grosso você fizer seu substrato, ali mais ali embaixo vai ter uma camada praticamente isolada, né? Então vamos supor que você utilize pedrinhas de rio. As pedrinhas de rio elas não vão ficar encostadinhas uma na outra bem certinho. Elas vão ter espacinhos entre uma e outra. Conforme o peixe vai comendo, vai caindo o resto de comida da boca dele, vai indo pro fundo, ele vai fazendo cocô, vai indo pro fundo, vai morrendo folha, vai indo pro fundo, e outras coisas que vão morrendo indo pro fundo, né? Às vezes tem peixe que morre, fica lá, vai... Então aquilo vai se degradar e vai descendo, descendo, descendo e vai ficando ali preso no substrato, tá? Dentro daquele substrato você vai ter um monte de bactérias, e bactérias não fazem mal para o aquário, bactérias elas são praticamente como a flora intestinal do nosso corpo, tá? Que tem no intestino lá aquele monte de bactéria, é mais ou menos o conceito do aquário. Aquele monte de bactérias que tem ali que vão degradar todo esse resto de comida, essas fezes, esses materiais que podem ser até tóxicos para os peixes, ela vai degradar e transformar em compostos mais simples. Tá? Então a função do substrato é acomodar tudo isso. Por que a gente fala então que não pode desmontar o aquário e tirar e lavar tudo? Porque se você tirasse tudo isso, você ia matar tudo que você tem naquele substrato. Então toda vez que você montar um aquário, que seja um aquarinho de beta, né? Por mais que a gente não seja a favor que no canal desses aquarinhos a gente fala, pô, monta um aquário um pouquinho maior, com filtrinho e tal, não custa nada. Aquele aquarinho em caixa d'água é uma água estagnada ali, para o peixe é horrível aquilo. É como se eu criasse você dentro de um quarto fechado só com um buraco na parede, quase a mesma coisa. Então,
qual é o conceito do substrato, mesmo num aquarinho desse? É que ele seja um ambiente propício para você acomodar todas essas bactérias que são benéficas para o seu aquário, tá? Então é ali que está formada a biologia do seu aquário, ali, boa parte da biologia que a gente chama está formada ali. Como que essa biologia se forma? Com o período de ciclagem. Então quando você monta um aquário do zero, se você não... Você montou ele do 0, tá tudo esterilizado, no máximo que der para você esterilizar, ferveu, pôs cloro nas pedras, deixou secar, pôs no sol. Mas vai ser difícil a biologia pegar. Então você vai ter que deixar aquele aquário montado por um bom tempo, introduzir algumas plantas para que venham algumas bactérias, elas comecem a formar, as colônias ganhem força, até você ter uma biologia estável, né? Bactérias que formem uma biologia estável ali, tá? Então, o substrato, basicamente, a função dele é servir de ambiente para a biologia. Além disso, isso eu estou falando num aquário simples que é esse aqui, tá? Esse aquário que a gente está criando, ele é um conceito de aquário low-tech que o pessoal chama. Ele não vai ter substrato fértil, ele não vai ter CO2, ele não vai ter iluminação super fucking power boa, entendeu? Ele vai ser um aquário mais simples. Então ele vai ser o suficiente para a gente acomodar plantas que cresçam bem, né? Plantas que toleram um ambiente mais simples, mas não vai ser um aquário com alta tecnologia, ele vai ser um low-tech, que significa em português baixa tecnologia, tá? Então, gente, a função, além do substrato de ser esse ambiente de biologia, ele vai ser um lugar que permite a enraização das plantas, tá? Então, além de tudo isso, as plantas vão enraizar e buscar nutrientes, porque no que aquele monte de cocô e resto de comida vão caindo, eles vão se degradando ali embaixo, formando uma camada fértil ali também. Então é como se a gente tivesse ali um substrato, uma camada mais fértil, que as plantas vão absorver. Por isso que a gente não pode também lavar tudo isso, porque as plantas vão absorver isso. O que a gente faz às vezes é fazer uma sifonagem, que é tirar um pouco daquela sujeira em excesso. Mas se o seu aquário é um aquário com pouquinho peixe, que você alimenta pouco, tem muita planta, raramente você vai precisar fazer uma sifonagem, porque tudo que cai ali é degradado e as plantas vão alimentando, e o aquário ele ganha um ciclo que ele vai ficando cada vez mais estável. Então se você enche de peixe, a quantidade de sujeira ali naquele esgoto ali que vai caindo, vai ficando muito alta e você tem que fazer a sifonagem. Se você tem pouquinho peixinho, se você monta um aquarinho naninho para um betinha, que vai fazer um cocôzinho ali bem pequenininho, vai comer bem pouquinho, você praticamente nunca vai precisar sifonar o fundo, você vai precisar só tirar a água, fazer a troca parcial de água. Aí sim, você vai fazer a TPA, que é a troca parcial de água. Mas não necessariamente você vai precisar sifonar o fundo, que é colocar aquele cano lá no fundo e ficar lá socando lá para sair aquele caldo preto, tá? Então isso tudo é relativo. Quanto mais peixe, mais sujeira, mais você tem que ajudar o aquário a eliminar essa sujeira, tá? Então vocês veem que o aquário, ele é uma coisa simples. Ele precisa de pouco cuidado, sim, desde que você observe como o seu aquário caminha. Então se o seu aquário ele é muito populado, você dá muita comida, você tem que ajudar ele a eliminar aquela sujeira de alguma forma, senão aquele monte de sujeira vai se transformar em compostos tóxicos, como por exemplo a amônia, que vai ser mortal para os seus peixes. E aí é aquilo que acontece de falar, pô, meu peixe estava bem, amanheceu de barriga para cima, meu peixe parou de comer, dali 2 dias morreu. É a intoxicação aí por esses elementos tóxicos aí que vão fazendo mal para o seu peixe aos pouquinhos. Beleza? Então, o conceito de substrato está aí. Esse é o conceito básico que a gente tem hoje para o aquário, principalmente no aquário low-tech aqui, é funcionar como fixador de biologia, enraizador de plantas e formar ali uma camadinha fértil ali bem básica, tá bom? Substratos que existem hoje para aquarismo. Gente, existe uma infinidade de substratos. Tem cascalho de rio, cascalho mineiro, tem a areia de rio, areia grossa, a areia de construção que muita gente tem usado, ultimamente eu tenho visto no YouTube, eu uso há muitos anos, tá? Tem o basalto, tem a aragonita, tem a alimeda para quem quer também. Meu, tem muito tipo de substrato que pode ser utilizado. A única coisa que você tem que se atentar é se o substrato que você está escolhendo ele vai ajudar o seu pH a ficar ácido ou alcalino. Alguns substratos, como por exemplo a aragonita e a alimeda, elas vão deixar seu pH muito alcalino. Elas têm muito cálcio na sua estrutura e vão liberar isso, o pH vai ficar muito alcalino, vai subir pra caramba. Então esse é muito indicado, por exemplo, para um peixe de água alcalina. Se você for criar um ciclídeo africano, se você for criar um peixe de água um pouquinho mais alcalina, você pode introduzir esse cascalho que ele vai ajudar muito. No aquário marinho a gente usa substrato mais alcalino possível, que o pH tem que ser bem alcalino, tá? O cascalho de rio, super neutro, não interfere nada o pH, nada. Basalto, há quem diga aí que interfere um pouco, mas eu nunca notei grandes variações no pH com o basalto. A areia também, normalmente,
interfere quase nada no pH. A areia de rio que eu utilizava, eu notava leve variação alcalina, mas leve variação mesmo. E com o tempo essa variação é saindo. Ela é cada vez ficando mais neutra, tá? A areia aqui que eu estou usando, aqui que a gente vai usar no nosso aquário, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar, que o saquinho é meio pesado. Deixa eu ver aqui. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu só regular aqui para vocês. Isso. Ó, a areia que a gente está usando aqui, ó, é a areia para filtro de piscina, tá? Essa areia eu não comprei, essa areia aqui eu ganhei de presente do meu sogro. Ele falou que encontra em lojas de construção, ele falou que encontra na Leroy Merlin, por exemplo, é uma loja aí que vende, existe no Brasil inteiro praticamente, muito fácil de encontrar. E você vai encontrar na parte de piscinas lá, que ele é usado para filtro de piscina. E é uma areia bem fininha, uma areia bem bacana, que tem uma função bem bacana aí no aquário, como se fosse a areia de rio que a gente utiliza, tá? Então por que eu estou utilizando? Para diferenciar um pouco também, porque eu ganhei, não preciso comprar, gastar dinheiro. Então ele comprou lá e falou, ah, Murilo, usa lá, quando você for montar um aquário plantadinho, você pode usar essa areia que vai ficar bem bonita também. Ela é bem fininha, tá? Uma areia bem legal de utilizar, tá? Essa areia eu não vou peneirar por ser já uma areia fininha, vou só lavar ela, vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a lavagem até ela ficar pronta para o aquário. E a gente vai colocar ela no nosso aquário, tá bom? Então tá aqui a marca para quem quiser comprar igual, quiser fazer igual. Esse saco aqui tem 15 quilos, acho que não dá para enxergar aqui, tá? Na filmagem aqui, porque tá a bacia também na frente. Tem 15 quilos esse saco aqui, não tenho ideia de quanto foi pago, gente. Eu nem tenho ideia se meu sogro comprou, se ele acabou ganhando isso e acabou me dando aqui pra gente poder utilizar no nosso canal. Beleza? Então tá aqui, que fica aqui o modelo pra vocês poderem comprar igual. A gente vai utilizar essa areia aqui no aquário até ela formar mais ou menos uma camada aí de uns 3 dedos, tá? Para nossas plantas poderem enraizar bem. Na frente a gente deixa 2 dedos, no fundo a gente deixa 3 dedos, tá bom? Então bora lá, vou lá mostrar para lavar. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa bacia que está aqui, por exemplo, que eu tô aqui com ela, você pode pegar uma menor. Vou colocar um pouco de areia dentro e a gente vai fazer a lavagem até a água sair bem clarinha, tá bom? Para mostrar para vocês eu vou pegar um potinho branquinho, mais clarinho, esse aqui que está aqui atrás. E a gente vai fazer a colocação aí da areia para poder mostrar como ela vai clareando, bem bonitinho, uma maneira mais fácil, tá bom? E a gente lavando tudo, a gente vem aqui e coloca no nosso aquário e começa a montagem do layout com os troncos e as pedras, beleza? Bora lá então para a lavagem aí dessa areia. Bom pessoal, então nós estamos aqui no banheiro da minha casa. Vai ficar esse som aí meio ecoado. Mas é só pra gente mostrar a lavagem da areia aqui pra vocês então, tá bom? A areia de construção, areia de filtro de piscina é essa areia aqui, ó. Bem fininha, tá? Uma coloração um pouquinho mais amarelada do que a de areia de construção que a gente utiliza. Mas pode ser até aquela cor dela, de repente na lavagem isso sai. Eu vou lavar agora e a gente vai descobrir, tá? Eu nunca usei essa areia na minha vida, é a primeira vez. Mas sempre eu vi muitas recomendações boas a respeito dessa areia, ok? Então, o que a gente vai começar a fazer? Pôr num potinho e colocar água nela até ela começar a soltar aquela água mais suja, tá vendo lá? Vai sair aquela água marrom, ó. Tá vendo? Talvez essa cor dela, talvez boa parte mesmo seja essa terra aí que vai sair, tá bom? Vamos lá, a gente passa uma água, bem assim mesmo, ó. Tira. Ó, a gente dá pra ver que já deu uma boa clareadinha. E a gente vai passando até sair toda essa terra marrom aqui, tá? É uma coisa que a gente tem que ter paciência mesmo, é normal, demora um pouquinho, tá? A não ser que você queira encher sua pia de areia. Tem que tomar cuidado para você não encher com areia, senão você entope aí sua pia. Ela é uma areia bem pesada, dá pra ver que ela não levanta pó, tá? Então isso é legal. A areia de construção acaba levantando muito pó. Mas ela é bem sujinha, né? Ela vem com bastante terra. A água já está dando uma clareada. Então a gente põe a água, dá uma esfregada com a mão para sair essa terra. Bem assim. E aí tira a água de novo. E vai fazendo isso até a água sair cristalina. Tá vendo, pessoal? A gente tem que lavar até a água ficar assim, ó, cristalina, tá vendo? Ó, cristalina. E a areia, ó, areia bem clarinha, tá vendo? Legal, né, gente? Então, agora eu vou lavar o resto da areia, tá? Mostrei pra vocês como lava. E depois eu vou lá pra gente mostrar colocando a areia dentro do aquário pra gente começar a montagem do nosso layout. Beleza? Bora lá!
hora que a gente colocou a areia no nosso aquário, a gente vai fazer um pouco de água doce para colocar dentro do aquário para ajudar a gente na montagem. A gente vai encher mais ou menos até esse nível com água doce para poder trabalhar em cima aí do layout com a areia niveladinha, deixar ela certinha como ela tem que ficar, beleza? Bom galera, a gente está aqui então no meu banheiro de novo e com esse galãozão aqui de 20 litros, tá? Esse galão eu utilizo para fazer as TPAs dos meus aquários, né? Para repor a água doce do meu aquário marinho. Então eu faço a água doce aqui e jogo lá no outro aquário, no outro galão. E nós vamos encher, então usar ele para encher o nosso aquário, tá bom? Se vocês virem os vídeos antigos que a gente tem, eu recomendo vocês a utilizarem um anticloro em todas as TPAs, né? Então o anticloro ele vai remover metais pesados, vai remover algumas outras substâncias que são nocivas para os nossos peixes, inclusive o cloro. Como a gente está fazendo aqui a montagem do nosso aquário do zero, né? Ele vai começar do zero, a gente vai pegar água sem anticloro, uma porque eu estou sem, e outra porque a gente não tem peixes nem nada no aquário, nem biologia, nem nada de vida nele. Ele está começando do zero. E a gente vai pegar essa água então do chuveiro, por quê? Porque aí é uma água que já está descansada, tem quase pouco cloro, porque na minha casa a gente tem 2 caixas d'água, então a água descansa bastante. E aí a gente já pega a água numa temperatura mais bacaninha, uma água mais morna, tá? Inclusive com as bactérias que possam ter aí na areia ou na própria água, a água um pouco mais morna vai ajudar a prevalecer aí o crescimento dessas bactérias, beleza? Então a gente vai encher, eu simplesmente pego aqui, não precisa pôr na temperatura mais quente do seu chuveiro, tá? Pode ser na menos quente. Vou pegar aqui e tirar a água parada no caninho. Aqui ó, a gente vem, coloca aqui e liga o chuveiro. A gente vai esperar o galão encher e aí a gente volta lá para o nosso aquário então para fazer o enchimento do aquário ali até a metade para poder fazer a montagem do display, beleza? Bora lá! Bom pessoal, então nós vamos encher aqui o aquário. Coloquei o galão aqui em cima desse banquinho para ele ter altura suficiente para cair a água e a gente vai encher ele e fazer a montagem do nosso aquário, beleza? Bora lá então, acompanha aí o vídeo. Bom gente, vamos então fazer a montagem aqui do nosso aquário. A gente tem aquele troncão show de bola da Aquadreams que a gente ganhou e rochas que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. E rochas naturais. Ixi Maria! Rochas naturais para fazer a montagem do nosso layout. Beleza? Agora é aquela parte que todos vocês conhecem, que eu mexo até sair um layout do jeito que eu quero. Bora lá então! Pessoal, esse aqui então é o filtro canister que a gente vai utilizar, tá? O modelo Atman AT3335 de 600 litros hora. Como que ele funciona? Ele tem essas presilhas aqui, ó. Aí aqui dentro fica a bomba dele. Opa, vocês não estão vendo? Aqui fica a bomba dele, aqui ele joga água e aqui ele suga a água, tá bom? E aí vai sair por esses dois orifícios aqui, né? Sai por um e entra pelo outro.
Aqui dentro ele tem duas bandejas. Uma primeira bandeja e uma segunda bandeja. Tá? E lá no fundo fica um espaço vazio. O que nós vamos fazer para esse aquário? Lá no fundo nós vamos colocar perlon e essas duas bandejas nós vamos encher de Siporax Mini. Beleza? O Siporax Mini ele é essa cerâmicazinha aqui, ó, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, bem pequenininha. Ela é toda porosa. Qual que é a função dela? Formar a colônia de bactérias. Então olha o tamanho dessas bolinhas, tem várias aqui. Então dentro de cada uma dessas aqui vai se formar uma colônia de bactérias que vai ajudar na biologia do aquário a consumir todos aqueles nutrientes maléficos que eu falei para vocês que vão fazer mal pro aquário, beleza? E aí a gente, quanto mais bolinha dessa tiver, maior a nossa colônia e maior a nossa filtragem biológica. Beleza? Bora lá então partir para a montagem e volto aqui para mostrar para vocês. O que nós vamos colocar nessa primeira parte? Essa lã branca aqui, ó, ela é chamada de perlon. Ela é tipo uma manta acrílica daquelas que usa para enchimento de travesseiro. E ela é muito legal porque ela tem, ó, tá vendo, ó, um particulado bem fininho, ó. Tá vendo? Uma gramatura bem fininha aqui que vai fazer a retenção das matérias, dos materiais ali de maior tamanho de partícula, tá? Então a gente vai colocar ele lá no fundo. E essa bandeja aqui, ó, eu coloquei um prolongadorzinho nela aqui, ó, fazer um teste para a água descer mais ainda para dentro do perlon, tá? É só um teste. Só encaixei só esse aqui, ó. Tá vendo? Só encaixei aqui, ó. Dá o tamanho certinho. Beleza? Isso aqui é um teste. E aí essas duas bandejas ficam cheias de cerâmica, senão eu só vou ter uma bandeja e eu preferia ter as duas para ter mais filtragem biológica ainda, beleza? Então a função dessa lã aqui, ó, é reter a sujeira, tá? Ela vai reter boa parte da sujeira, depois a gente tira e lava isso aqui na água, ela fica branca de novo, não fica branquinha, né? Mas fica branca, meio amarelada. Então essa aqui a gente vai colocar e você tira ela e lava ela quando ela estiver suja, ok? Vai cortar em pedacinhos, bem simples, gente. É bem tranquilo mesmo, pode rasgar com a mão até... Opa, perdeu o foco aqui. Opa, aí. Pode rasgar com a mão mesmo, ó, tá vendo? É bem tranquilo e a gente vai colocar ali no fundo para priorizar ali a quantidade também de biologia no nosso filtro, tá bom? Vamos lá cortar aqui, rasgar com a mão. Isso aqui quando sujar a gente vem, tira, lava de preferência na água do aquário para não ter impacto na biologia, tá? Ó, vou colocar um pedacinho pequeno assim. E vamos colocar a primeira bandeja. Colocar ela para ela encaixar bem. Qual é a função então desse perlon? É fazer a filtragem mecânica. Tirar a sujeira manual ali mesmo, a sujeira física, tá? Qual a função do Siporax? Degradar essa matéria orgânica ali. Fazer a filtragem biológica então, tá? Então tá aqui, ó, a gente colocou, prendeu bem certinho e vai colocar o primeiro saquinho aqui de Siporax para ajudar na biologia. Ah, um ponto que eu esqueci de avisar vocês, gente. Por que eu coloquei o perlon lá embaixo, tá? Como que funciona isso aqui? Tá vendo que cada bandeja dessa tem um cano aqui, ó? Tá vendo? Olha lá, é um cano, ó. Aí ele liga nesse outro cano e aí esses canos todos ligam aqui, ó, nesse buraco aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Quando a água cai do aquário, ela vem, cai, desce por esses canos e vai lá pro fundo, ó. Tá vendo? Aí ela vem subindo pelo canister e é sugada pela bomba aqui em cima, tá? Por que eu coloquei nessa ordem então? Por quê? A água vem com a sujeira mais grossa até lá embaixo, o perlon segura a sujeira mais grossa e aí vem subindo na cerâmica. Então aqui na cerâmica, como ela é bem porosinha, né, os poros são bem pequenininhos, não vem sujeira grossa. Se vier muita sujeira grossa no Siporax, ele vai entupir e aí a gente não vai ter uma eficiência tão boa. Por isso que geralmente a gente coloca o perlon, a filtragem mecânica, na frente da filtragem biológica para a cerâmica não ficar tão suja e a gente ter que lavar ela mais rápido ainda. Então a gente consegue aguentar por mais um tempo ainda com a nossa cerâmica. Bom, tá aqui então a nossa cerâmica, a gente vai despejar ela aqui dentro. Simples assim mesmo. A gente tem bastante cerâmica aqui. Então aqui é a primeira camada cheia de cerâmica.
A gente vai pôr a próxima. A gente encaixa a outra bandeja. Sempre lembrando de encaixar esse furinho aqui do mesmo lado, tá? Então virar sempre pro mesmo lado certinho para encaixar um no outro. Senão o efeito ali do seu canister vai ser perdido, tá? Uma bandeja encaixou na outra certinha. Sempre olhar que estão encaixadinhas. Elas estão encaixadinhas. A gente vai colocar mais cerâmica no próximo. Então vamos lá colocar. Prontinho, gente. Ainda sobrou mais um saquinho aqui que eu vou colocar agora no meu marinho, provavelmente, para não ficar aí parado. Aí ele tem essa outra gradinha. O que ela serve? Ó, a gente coloca ela por cima e evita que suba cerâmica ou uma sujeira mais grossa que possa entupir a nossa bomba. A gente vai encaixar essa outra parte aqui, lembrando de manter ela do mesmo lado, tá? Encaixadinha. Aí a gente vai encaixar, fazer uma pressãozinha e pôr as travinhas. Como que eu fecho as travinhas? Eu fecho sempre uma contra a outra para evitar que a gente faça pressão muito forte nas dobradiças. Prontinho, tá fechado e tá montado o nosso canister Perlon Siporax Siporax. Vamos colocar ele lá atrás do aquário e já volto para mostrar para vocês. Bom pessoal, tá aí então. Acabei de montar o canister. O canister ficou aqui embaixo, ó. Tá vendo? As mangueiras estão passando aqui, estão sendo ligadas ali atrás. Ele ficou com o chuveirinho ali em cima. Deixei ele no máximo agora porque ele está limpando o aquário levantou bastante poeira, né, quando eu enchi, tá? Não consegui fazer a luminária, gente, porque está muito tarde, então eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu não consigo mais fazer nada, tá bem tardão já. Preciso descansar um pouco, já tô nem enxergando mais nada. E, gente, o que aconteceu? Quando eu enchi o aquário, de novo essa bosta desse tronco boiou. Pra falar a verdade pra vocês. E, nossa, eu fiquei super irritado aqui. Eu quase desisti de colocar ele até desmontei tudo, coloquei só um layout com pedras, mas ficou muito xoxo. Não deu certo. Ficou muito feio, eu não gosto de layout assim, simples demais. E aí, o que eu fiz? Lembra aquela gradinha que eu usava no meu ATS do aquário marinho? Eu coloquei uma arruelinha e parafusei o tronco nela. Então ela ficou como uma base no fundo. Aí eu coloquei as pedras em cima, joguei a areia e aí fez peso pro tronco finalmente ficar afundado, aí até ele fundar de vez, né? Porque por enquanto ele ainda não tem força, ainda não tem peso suficiente para afundar. Ele boia. Aí falei, poxa, o layout ia ficar tão bonito com esse tronco aí. Já imaginava amazonense ali atrás, já imaginava umas plantas mais altas aqui mais baixinha. E aí fiquei bem frustrado, mas aí eu falei, não, vou tentar de novo. E aí eu tentei e deu certo, gente, ficou lindo. Próximo vídeo, gente, eu volto aqui para ajeitar o layout. Como eu tô muito cansado, gente, eu acabei não mexendo no resto, tá? Eu só coloquei o tronco, ajeitei para ver se ele ia ficar firme, ele ficou. E no próximo coloquei o canister, tá? Então vou deixar limpar para a água ficar bem limpinha. Próximo vídeo eu volto, coloco as pedrinhas, já coloco o aquecedor e aí a gente já coloca a biologia para começar no... Ah, e coloca as plantas também, tá? Já coloca as plantas também e já faz essa luminária aqui pra gente poder começar o aquário de vez, beleza? Gente, vídeo bem completo aí, com bastante informação, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha bacana pra ajudar a gente. Se inscreve aqui no canal. Muito obrigado a todos por estar acompanhando o canal. Agora eu vou dormir, porque eu sou o pó da rabiola. E, meu, tô bem empolgado com essa série aí do aquário de água doce, tô achando bem legal. Não vejo a hora de ter nossos primeiros bichos aí nadando. Vai ficar muito legal. Ficou simples e ficou muito bonitinho. E a areia de filtro de piscina, show de bola, né, gente? Muito legal, olha só. Bem fininha, bem legal, meu. Muito show de bola. Se for o mesmo preço da areia, não deve ser, né? Mas se for quase o mesmo preço da areia de construção, compensa muito mais. Beleza, gente? Bora lá, então? Nossa, olha, bocejando, desculpa aí.
Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e fui!